que esta paz que é rica e poderosa possa cada dia mais ser mais profunda nos nossos corações. Eu tenho visto e conversado com muita gente dentro, mas principalmente fora da igreja. E tenho visto muita gente desiludida, muita gente amargurada, muita gente ferida. Se há um tempo em que as pessoas estão ferindo e sendo feridas, e esse é o maior projeto do diabo, é fazer-nos pessoas feridas, amargas, amarguradas, porque a gente não pensa futuro, não olha para frente. Alguns estão amarrados, sabe, a uma existência há anos passado, quando eram crianças, outros na sua adolescência, ou talvez meses. O certo é que a maioria absoluta das pessoas que eu tenho visto e conversado, elas estão completamente desiludidas, porque não sabem para onde vão, perderam a perspectiva de um futuro glorioso. Algumas delas estão tirando a sua própria vida, e outros não querem mais viver. Elas preferem se anular da vida, porque têm medo de se expor e continuar sendo pessoas feridas, amarguradas. Eu viajei esta semana para o interior e conversando com algumas pessoas, algumas delas que eram crentes e os seus filhos abandonaram a igreja, e muitos deles estão nas drogas, na prostituição, mas principalmente nas drogas, e as mães feridas sem poder dormir, pais sem saber se vão receber os seus filhos de volta, e a angústia tem tomado conta geral das pessoas. A gente não sabe o que será da economia, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe, em todos os âmbitos, a violência a cada vez maior, e a gente fica pensando, meu Deus do céu, para onde nós estamos indo? E o grande problema é que a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Só que dentro de nós não está a resposta necessariamente. Pelo contrário, dentro de nós talvez seja a resposta dos problemas que a gente enfrentou, as feridas e as cicatrizes que a gente tem. Então, quando você olha para dentro de você, tudo que você vê é isso. Por isso, eu quero ler uma palavra com vocês, porque entendo que Deus está nos chamando, irmãos, para um despertamento, amém? Para que a gente perceba quem é o Senhor, porque por mais que o mar esteja revolto, por mais que as tempestades sejam grandes, os furacões se levantem, sabe? As trevas, parece que a gente não consegue ver luz no fim do túnel, mas Deus continua sendo o mesmo Deus, amém? Sua palavra a mesma, e é nela que devemos colocar os nossos pés. Abram comigo a palavra de Deus. No livro de Isaías, capítulo 40,
Creio que Deus quer falar conosco hoje como um pai fala para um filho. Isaías capítulo 40 e o versículo 26. Tenha essa palavra para você esta noite. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Por que tu dizes isso? Versículo 28. Não sabes? Não ouvistes? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, não se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Você pode imaginar o Senhor dizer, olha, para de olhar para dentro de ti. Para de olhar para baixo. Lembra do Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes, levanto os meus olhos. E a pergunta é, de onde me virá o socorro? Quando ele diz, levanta os olhos, ele diz, posicione-se. Não viva conforme todo mundo vive. Não olhe para aqueles que estão como todo mundo olha. Aliás, vocês vão lembrar da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. E ao final da conversa, vocês lembram que os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida? E quando eles voltaram, Jesus estava conversando com a moça, e eles trouxeram a comida e deram a Jesus, e Jesus disse, uma comida quero, é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele olha para eles e diz assim, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Aí sabe o que ele diz a próxima palavra? Levantai os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. O que é que Jesus está dizendo a eles? Tenham uma visão parecida com a minha. Porque enquanto eles estão olhando um tempo e dizendo, ainda não é chegado o tempo da minha bênção, ainda não é chegado a próxima estação em que eu devo viver, Jesus disse, o problema não está na estação, mas como você ver a vida. Outra coisa,
qual é a plataforma em que a partir dela você se move. Porque é possível, irmãos, que nossa plataforma é a plataforma que todo mundo usa do mundo. Lembra do Salmo 40? Esperei pacientemente pelo Senhor. Lembra? E aí ele diz assim, olha, ele tirou-me os pés de um charco de lodo ou de lama e me pôs os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Sabe que Jesus está dizendo qual a tua plataforma? Não é um charco de lama, amém? Tua plataforma é uma pedra ou uma rocha, onde Ele nos colocou para firmar os nossos passos. Tudo bem? Lembra quando Jesus pergunta ao discípulo, quem vós dizeis que é o filho, ou os homens andam dizendo sobre o filho do homem? Eles disseram, Senhor, uns dizem que você é Elias, outros que você é Jeremias, ou outros dizem que você é um dos profetas, e até mesmo dizem que você é João Batista. Para mim, o que pensava que Jesus era João Batista era o pior deles, porque João Batista tinha acabado de morrer, lembram? Não fazia muito tempo, ou seja, o Espírito de João Batista tinha incorporado em Jesus. Você imagina a loucura que os camaradas estavam pensando? E Jesus disse, mas vocês, o que é que vocês veem? Porque preste atenção, a forma como você vê alguém é a forma que você se relaciona, amém? Se vocês me veem como um pastor confiável, você vai se relacionar comigo como um pastor. Mas se você me vê como um mercenário, a tua relação também, sabe, é de distanciamento, porque você fica sempre pensando, aquele sujeito é um mercenário e eu vou me fugir dele. Então a forma como a gente pensa e vê a vida é a forma que a gente vive. Aí Jesus vai e diz assim, mas vocês, quando olham para mim, quem é que vocês veem? Elias? Jeremias? João Batista? Ou um dos profetas? É assim que vocês me veem? Aí lembra que Pedro diz? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas quem? O meu Pai que está nos céus. Então nós temos dois grupos, o grupo de que olha todo Jesus como qualquer um, como curandeiro, como um profeta, mas há um outro grupo que olha para além daquilo que os olhos naturais podem ver. Aí eu chamo a atenção dos meus irmãos. Como nós estamos olhando? Com os olhos naturais ou com os olhos espirituais? E escutem, o homem natural não conhece as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando o mundo que não conhece a palavra de Deus olha para aquilo que está acontecendo no mundo, ele se desespera, ele pensa que não tem futuro, ele acha que Deus o abandonou, ele acha que a vida não faz sentido e por isso eles desejam tirar-lhe a vida. A igreja se especializou, Idalécio, durante anos a fio. A igreja se especializou em orar por doenças físicas. Sujeito, a pessoa está com câncer, a gente ora, está com um problema, sabe? Todo tipo de problema, a gente ora para Jesus curar. Mas o maior problema do nosso século, é claro que tem muitas enfermidades e cada vez uma pior do que a outra. Mas talvez o maior problema da humanidade não seja físico, mas seja emocional. Agora escuta, a palavra de Deus é perfeita e faz o quê? Restaura a... Então diga comigo, a palavra de Deus é perfeita
e restaura a alma. Sabe o que ele está dizendo? Deus está querendo restaurar a nossa alma. Amém? E assim Deus começa no teu espírito, e o teu espírito nasce de novo. Lembra aquilo que Jesus disse para Nicodemos? Necessário é nascer de novo. Isso é uma operação no teu espírito. Mas Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Isso não se refere somente no seu espírito, mas na sua alma. Alma que está cansada, sabe, que vem para a igreja desestimulada, que fica em casa porque não tem desejo, sabe, de sair, de caminhar, de olhar a vida. Ele olha as melhores paisagens, talvez até admire, mas daqui a pouco tudo muda. Porque o problema, me ouça, não é o que está do lado de fora, mas é quem me domina do lado de dentro. Agora, o Deus eterno chama a nossa atenção, e a primeira coisa que Deus diz é: levante os olhos. Para de ver como todo mundo vê. Porque se você vê o que todo mundo vê, você terá o mesmo resultado de todo mundo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que Moisés, quando chegou à idade adulta, desistiu de ser chamado filho da filha de Faraó, ou seja, neto de Faraó, preferindo a ignomínia ou a vergonha de Cristo a ter o prazer do pecado. Preferiu, sabe, viver como escravo do que viver na alegria do pecado. Mas ele diz mais: pela fé, ele tomou uma decisão de sair do Egito, não temendo a ira do rei, irmão Wilson, porque ele olhava aquele que é invisível. Amém? Você está olhando aquele que ninguém vê? O invisível é só para quem tem olhos espirituais. Aí quando Jesus mandou uma carta, lembra que Jesus mandou 7 cartas às igrejas da Ásia? A uma delas, da leste, ele disse: compre colírio e coloque nos olhos para que você veja. Lembra de Davi? Desvenda ou tire a venda dos meus olhos para contemplar as maravilhas da tua lei. A igreja de Jesus não pode ver como vê todo mundo. Você é filho de Deus. Você não tem uma religião, você tem um relacionamento com Deus. Eu estou certo disso, que você tem um relacionamento com Deus. Como você olha, o que você está vendo. Quando Agar fugia, lembra de Sarai ou de Sara? E ela estava no meio do caminho e com seu filho, e faltou água, e eles estavam para morrer de sede. Ela então se distanciou do seu filho e orou, porque ela ouviu o choro do seu filho. Ela disse: eu não vou ver o meu filho morrer. E ela ficou em uma certa distância. Então veio a palavra do Senhor e disse: olha, abre os teus olhos. E quando ela abriu os olhos, o Senhor disse: eu vi o choro do menino, agora abre os teus olhos. E quando ela abriu os olhos, havia uma fonte de água para ela beber e para o seu filho. Ei, Deus está dizendo: se tu clamares porque não está vendo hoje, o problema não é a falta de poço, o problema é que você não está conseguindo ver aquilo que Deus está fazendo. Tudo bem? Agora vamos para o texto. Vocês ainda estão de Bíblia aberta?
Ele diz assim, no versículo 26, eu ainda estou em Isaías: aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Vocês sabem que já descobriram pelo menos 200 bilhões de galáxias no universo. E em cada galáxia, bilhões de estrelas. E o texto está dizendo que este Deus olha para cada uma delas, nomeia, chama pelo nome a cada uma, pastor Nonato, e nenhuma delas vem faltar. Esse Deus que está dizendo: levanta teus olhos e contempla a imensidão, saiba que Ele olha cada galáxia, cada estrela, cada vácuo no universo. E cada estrela, Ele as conta a ponto de não faltar nenhuma. Agora, escutem bem. Quando Deus quis fazer para manifestação da sua glória alguma coisa, Ele fez o universo. Lembra do Salmo 19? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fez o universo para louvor da sua glória. Amém? Mas quando Deus quis algo para Ele, Ele fez o homem e o fez como sua herança. Cláudia, eu sempre digo, nós somos aquilo que Romanos capítulo 8 vai dizer, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso é uma verdade absoluta. Mas há outra verdade que vai dizer que Deus nos fez a sua herança. O que isso significa? É que por um lado eu herdo as coisas de Deus, por outro lado Deus olha e diz assim: eu também quero a minha parte de todas as coisas que eu fiz. E a minha parte, sabe quem é? Sou eu e você. Você é a parte que Deus escolheu como sua herança. Amém? Aí ele diz assim: agora, se ele, nenhuma dessas estrelas vem a faltar, ele as conta, está tudo bem. Se essas coisas que apenas manifestam a sua glória, que está do lado de fora dele, ele as cuida, as conta, a ponto de não lhe faltar absolutamente nada. Agora o que ele vai dizer para você, Jacó? Jacó, ele chama Jacó aqui, mas pode ser Rosana, pode ser Graça, pode ser Eliane, Ilquias, João Batista, ou qualquer um de nós. Sabe o que ele vai dizer? Então por que tu dizes? Por que tu falas, ó Israel? Deus está questionando, por que tu anda dizendo isso? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ele está dizendo, por que você anda dizendo isso? Se Ele conta cada estrela, se Ele conta todo o universo a ponto de não faltar nenhuma estrela, Ele cuida de cada uma das estrelas. E enquanto as estrelas percebem que elas são, obras das mãos de Deus, e que é Deus que as tem nas suas mãos e as controla, aí Ele olha para ti e Ele vê que ao invés de você estar confiando, você está dizendo, Deus não olha para mim. Se Deus soubesse a vida que eu levo, e eu te pergunto, Ele não sabe? A dor que eu sinto,
E a pergunta dele, por que é que tu anda dizendo que ele não sabe? O meu caminho, ele está dizendo, a minha vida está encoberta, ou seja, Deus passa de largo, Deus não está nem ligando para mim, as coisas cada vez ficam mais difíceis, e eu acho que Deus nem me ama, e alguns até dizem, Deus nem existe. Porque que quando você diz, Deus não existe, é porque a pessoa não tem mais nenhuma esperança, então a primeira coisa que ele diz assim, é melhor ele não existir. Porque não está fazendo diferença na minha vida. Porque as coisas que já me aconteceram só me mostra que parece que Deus não está ligando para mim. E Deus esta noite está dizendo, para de olhar para ti. Deus está dizendo, eu cuido de ti. Eu sei os teus caminhos. Eu sei quais são os teus pensamentos, e eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, o caminho de paz para dar-lhes o fim que vocês desejam. A minha pergunta, qual é o fim da tua vida que você deseja? E Deus está dizendo, olha, para de questionar a Deus. Pare de dizer que Deus não está nem aí. Pastor, mas eu vou num culto, eu vou no outro, eu tento de todas as formas. Mas talvez você esteja servindo a estrutura, mas não servindo ao Senhor. E a palavra de Deus continua para nós. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas o Senhor me trouxe essa palavra. Alguém aqui precisa ouvir. Versículo 28. Deus questiona. Não sabeis, ou seja, será que você não sabe? Não ouvistes? Ou seja, saber e ouvir. Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fadiga? Por acaso você não sabe disso? Por acaso você nunca ouviu que Deus não é um velhinho cansado? Porque ele fez tanta coisa e pensa assim, rapaz, Deus já cansou. E Deus diz, por acaso você não sabe? Você nunca ouviu que o Deus eterno, aquele que criou todas as coisas, irmã Evina, sabe? Ele não se cansa e nem se fadiga. O Deus que cuida de mim e de você, Ele não está cansado. Ele não está afadigado com tantas coisas que Ele fez. Ele não desistiu de nada na sua criação, muito menos daqueles a quem Ele ama. Quando você diz, Deus não está nem aí para o meu problema, você acredita que Ele existe, mas Ele já não tem mais tanto poder para agir. Ele pode até me amar, porque existe mais isso. Sabe, Juan, as pessoas pensam assim, não, eu acredito que Deus é poderoso. O problema é, será que Ele se importa comigo? Mas eu já fiz também tantas coisas erradas. Eu já fiz coisas que, será que Deus vai me ouvir? E Deus está dizendo, por acaso você não conhece o eterno Deus que criou todas as coisas? Ele não se cansou só porque você pecou, foi muito? Só porque você errou muitas vezes? Só porque a vida foi dura para você? Só porque você não olhou para Ele? Aliás, lembra do texto, olhai para mim e sede salvos. Deus está dizendo, tira os olhos de ti mesmo e olhe para mim, olhando para Jesus, lembra? Autor e consumador da nossa fé.
Está na hora de olhar para Jesus. Pare de questionar a Deus, dizendo: Deus não me ouve. Ele não se cansou de ti e nem dele mesmo. Mas vamos lá. Sabe o que ele faz? Versículo 29. Faz forte o cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Tu está cansado? Ele vai te fazer forte. Amém? Você está quase desistindo? Olha para ele e o seu olhar de amor e de ternura vai colocar força na tua alma. Vai te dar esperança quando não mais houver esperança. Aliás, diz a Bíblia em Romanos capítulo 4, que Abraão creu contra a esperança. Sabe o que é isso? Crer contra a esperança é quando não há mais nenhuma perspectiva humana de dar certo na sua vida. Que a linha de chegada parece, ainda que você esteja perto, você está exausto e parece que a linha de chegada jamais chegará, porque as suas pernas não dão mais conta. Mas quando você olha para Jesus, Ele começa a dar força a essas pernas que não tem mais nenhum vigor. Amém? Ele começa a te renovar as forças. Está cansado? É hora, está na hora de olhar para Ele. Você vai ver um Deus que te fortalece. Tudo posso em quem? Não, mas vamos dizer todo mundo junto, para ficar bonito. Vamos lá? Tudo posso naquele que me fortalece. Agora só vocês? Você já entendeu isso? Ora, ninguém é fortalecido se não estiver fraco. Aliás, vocês lembram disso aqui? Eu vou de cabeça porque eu estou me lembrando agora. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ou é o 2 Coríntios, né? Que ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A esse homem que há 14 anos foi arrebatado e foi até o terceiro céu. Ele dizia: eu vi coisas inefáveis que não é lícito contar ao mortal. Ele disse: mas por causa da minha, para que eu não me ensoberbecesse, então me foi posto um espinho na carne, sabe? Para que me esbofeteasse. E ele diz assim: e por causa disso 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Aí a gente para bem aí, né? Ele diz assim: por isso me gloriarei nas injúrias, nas perseguições. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe, quando as perseguições vierem, quando, sabe, todas as coisas parecerem não dar certo, é aí que você se torna forte. Porque Deus diz assim: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Deus está dizendo: tu está fraco, o meu poder vai te aperfeiçoar, e você vai poder ter muito mais força do que o seu próprio, sabe, a sua própria força. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Nós, porém, fazemos menção de quem? Do nome do Senhor. Agora prepare-se. Deus dá-nos força, irmão Wilson. É para que a gente possa caminhar. Sabe o que ele disse um dia? Eu acho que foi para Jeremias: se tu te cansas correndo com homens, como será quando você correr com os cavalos? Deus está dizendo: eu não te coloquei para correr como um homem qualquer, como um velhinho das pernas, sabe, que não tem mais força. Eu te coloquei para correr com os cavalos, com os ligeiros, com aqueles que vão à frente. Amém?
É para isso que Ele nos fortalece. Mas vamos mais, porque Deus quer falar, irmãos, conosco. Ele continua dizendo, faz forte o cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Aí ele diz assim, olha, os jovens se cansam, sim, se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, sabe, pelo esforço. Tudo isso é verdade, sabe, a gente quando é jovem, né, que não é o meu caso mais, já passei dessa fase, a gente parece que não cansa. Sabe, o menino joga bola durante 2, 3 horas, 4 horas, aí a mãe dele diz assim, meu filho vem para cá, diz, mamãe só mais um pouquinho, o sujeito já está horas a fio correndo, brincando na rua, e não tem cansaço no mundo que faça, e quando é no outro dia, adivinha, ele quer estar de novo, mas chega uma hora que cansa, ele diz assim, é verdade, os jovens cansam, chega uma hora que as pernas não dão mais conta. E a você? Eu findo com isso. Mas os que esperam no Senhor. Tem alguém aqui que espera no Senhor? Amém. Você espera nele? Renovarão suas forças. Ele não está dizendo que esses que esperam no Senhor não ficam fracos um dia. Ele está dizendo que ele pega eles e começa a injetar a força do próprio Deus. Está na hora de andarmos na força do Senhor. Eles sobem com asas como águia, meu Deus. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Oh, minha alma, espera no Senhor. Amém? Davi dizia muito isso, espera pois no Senhor. Deus está dizendo, eu quero colocar força no teu coração. Eu quero colocar força nesta alma que acha que já não consegue mais chegar onde sonhava. Os sonhos desapareceram, a visão ficou turva, e assim, você tinha uma grande visão para o futuro, mas as coisas que lhes aconteceram turvaram os seus olhos. Você tinha grandes sonhos, mas agora olha e pensa assim, não dá mais para mim, eu não vou mais chegar lá. Aí o Senhor está dizendo para ti hoje, é a partir de agora que eu vou começar, porque aquilo que é impossível para ti, é possível para Deus. Moisés, irmã Daniel, tentou tirar Israel do Egito na força do seu braço. Irmão João, ele quebrou. Sua perspectiva não deu certo. Ao invés dele ser um libertador, ele se torna alguém que foge e nem quer saber mais do projeto que ele tinha. Lembram disso? Foi para a terra de Midian e passou 40 anos sem sequer pensar em voltar para lá e resolver aquilo que ele tinha começado, porque começou na sua força. Agora escutem. Era um projeto de Deus para ele, mas ele não sabia como viver na dependência de Deus. E acabou, como se diz, dando com os burros na água. O projeto parou durante 40 anos. Talvez hoje você pense assim, mas o meu projeto eu até já sepultei, já cheira até mal. E Jesus está dizendo, se tu creres, tu verás a glória de Deus.
porque Lázaro já estava morto há 4 dias, enterrado, sepultado, não havia mais sequer uma única esperança. Mas Deus esta noite está dizendo: eu vou mudar a tua história, porque eu sou Deus e Senhor sobre todas as coisas. Depois de 40 anos, Moisés não quer nem saber, e Deus então aparece a Moisés e diz: agora você vai libertar o meu povo. Você sabia que Moisés foi a pessoa, Rosana, que mais disse não para Deus? Ele disse: Senhor, eles vão me matar. Deus disse: eu já resolvi o problema, aquele que tinha de matar, já eu matei ele, então não tem esse mais um problema. Aí Moisés disse: Senhor, mas eu não sei falar. Deus disse: rapaz, quem fez a boca? Disse: eu sou gago. Deus disse: não se preocupe não, que eu resolvo esse problema da tua boca. Senhor, me envia outro. Deus disse: eu estou querendo é você. Deus fez de tudo, fez até milagre. Lembra que ele jogou a vara que ele tinha na mão, jogou no chão, a vara virou uma cobra, e Deus disse: pega pela cauda dela. Ele pegou, e a vara e a cobra voltou a ser vara novamente. Moisés disse: mas ainda não dá. Deus disse: mete a mão no teu peito. Quando ele meteu a mão no peito, que tirou, estava branca, leprosa. Ele disse: meu Deus do céu. Deus disse: agora mete a mão de novo. Ele meteu, quando tirou, estava boa. Deus estava dizendo: rapaz, eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Entende? Vocês lembram que Deus até queria matar ele? Rapaz, não é possível. Tem uns que Deus vai querer matar aqui, porque não tem mais coragem de se levantar. Deus diz: rapaz, só tem um jeito, acho que eu vou te matar para ver se tu te levanta. Sabe, Deus fica empurrando: vambora, te levanta, eu que te ajudo, eu que te esforço, eu que te dou a graça para vencer. Para de olhar para ti e olha para aquele que pode todas as coisas. Às vezes eu fico pregando, eu digo: meu Deus, será que esse povo acredita naquilo que eu acredito? Naquilo que a palavra de Deus diz para nós? Ou então ele só recebe algo para respirar e depois volta tudo ao normal, porque a sua alma está cansada? Mas Deus esta noite quer libertar. Eu não estou falando libertar do pecado. É claro que se você estiver em pecado, Deus vai te libertar. Mas eu estou falando principalmente da liberdade da sua alma e da sua mente, que não consegue mais crer, porque os teus projetos deram errados. Ei, sabe por que o projeto deu errado? Porque era teu. Jó 42, lembram disso? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus está dizendo: o plano que eu tenho contigo não pode ser frustrado. O plano de Deus para a tua vida jamais será frustrado, porque quando é projeto dele, é responsabilidade dele. Deu errado porque você não perguntou para ele sobre o seu projeto. Mas Deus quer mudar essa nossa história. Deus é um Deus que muda a história. Ele quer mudar a tua. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo novo. Aí você lembra que quando ele levou Jeremias na casa do oleiro para ver como ele fazia o vaso, se quebrava, ele fazia de novo. E a partir disso, uns irmãos, não sei quem foi o autor da música, mas ele compôs aquela canção, lembram? Eu quero ser, como é? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida
e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Se quer, fique de pé, porque nós vamos orar.